As exceções, como Vossa Excelência pretende agir em relação a elas? Elas não foram apreciadas. As exceções vão ser apreciadas, né? Mas elas não suspendem o processo. Então, elas seguem a ser apreciadas. Na verdade, as de suspeição e impedimento eu abri vista ao Ministério Público, e as de incompetência eu despachei para esperar a apresentação de todas ou de curso de prazo para a resolução conjunta. Certo? Excelência. Sim. Quanto ao depoimento da Avenina, o protesto da defesa pela substituição, a gente faz agora no começo, faz um depoimento dela. Pode fazer talvez quando formos ouvi-la, tá. Certo? Vamos começar. Está gravando já? Então, nesse processo 508-3351, depoimento da senhora Meire Posa. Senhora Meire, eu peço para a senhora puxar o microfone um pouco mais próximo. Senhora Meire, a senhora foi chamada nesse processo como testemunha. Como testemunha, a senhora tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Sim, certo? Eu vou advertir a senhora por força de lei que se a senhora mentir, se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Sim. Se for feita alguma pergunta que eventualmente possa implicar em alguma autorresponsabilização criminal, aí a senhora tem o direito de não responder, a senhora daí tem que declinar essa situação para o juízo decidir. Certo? Perfeito. Excelência, nesse ato eu vou estar acompanhada do Dr. Haroldo Natter. Ah, sim. O advogado está ali. Perfeito. Questão de ordem. Então comecemos. Eu tenho uma questão de ordem sobre isso. Parece incompatível que ela deponha como testemunha se ela tem a garantia ao silêncio. Quer dizer, então ela tem que ser como informante. Não, doutor. Na verdade, depõe como testemunha se tiver alguma questão que possa autoincriminá-la, ela pode se recusar a depor, é assim que está previsto na lei. Mas mesmo que ela tenha a questão que possa ser incriminada tem relação ao objeto do processo, da ação e outros acusados, ela está omitindo a verdade dele. O tipo sim, mas ela não pode ser obrigada a se autoincriminar, concorda? Eu digo que ela não pode ser testemunha, ela tem que ser informante. Eu não posso pressupor que as perguntas envolvam questões de autoincriminação para ela, certo? Ela está aqui como testemunha. As perguntas do Ministério Público? Boa tarde, senhora Meire. Boa tarde. Qual a sua profissão? Eu sou contabilista. Você tem um escritório, é autônomo? Tenho, eu sou autônoma, tenho um escritório de contabilidade. Qual o nome do seu escritório? Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. Seu escritório já prestou algum tipo de contabilidade para pessoa jurídica GFD Investimentos? Sim, senhor. Pode me relatar um pouco sobre esse assunto? Sim, eu comecei a prestar serviços para a GFD no meio de 2011, fiz algum trabalho retroativo a 2010, fazia a contabilidade da GFD, posteriormente vinha fazer a contabilidade da Graça Aranha, que é a holding que cuidava da Marçãs, mas só da holding. E algum tempo depois eu fiz a contabilidade também da Malga. E fiz esse trabalho até... Ainda tô com as empresas lá, documentação, enfim, para estar finalizando. Quem era o controlador da pessoa jurídica, GFD? Era o senhor Alberto. E como você pode dizer isso? Bom, eu ia bastante a partir de 2013. A partir de 2013 eu ia bastante lá no escritório, que foi a época em que ele se mudou para lá, para a rua Dr. Renato Paz de Barros. Antes ele ficava num outro escritório, e até porque as outras pessoas que trabalhavam lá sempre falaram que o escritório era dele. E essas outras pessoas seriam quem? O Carlos Alberto, o Enivaldo, o Mário Lúcio, até a própria secretária tinha alguns cuidados, sempre dizendo que o escritório era dele. Então o senhor pode dizer que o senhor Enivaldo Quadrado e o senhor Carlos Alberto Pereira da Costa trabalhavam nessa empresa? Sim, eles eram funcionários. E qual era a função do senhor Enivaldo na GFD? O Enivaldo, no começo, quando ele foi para lá, isso foi, se não me engano, doutor, bem no finalzinho de 2010, ele foi para lá para fazer operações em bolsa.
teria um caixa na GFD, e esse caixa ele ia fazer investimentos em bolsa. Inclusive ele chegou a fazer algumas vezes. Daí depois não sobrava caixa na GFD, ele acabou ficando bastante tempo lá sem nenhuma função, e depois em 2013, no segundo semestre, não, doutor, acho que foi no começo, eu não me lembro a data, desculpe, mas foi quando saiu a secretária, que era a dona Natália, ela que fazia o financeiro. Daí, quando ela saiu, foi passado para ele cuidar do banco, do caixa da empresa. E a função do seu Carlos Alberto? O Carlos, ele era diretor jurídico na Marsans. Ele ficava muito mais lá no Rio de Janeiro, no começo, do que em São Paulo. Então, ele trabalhava direto no Rio de Janeiro. Aí, depois, houve um desentendimento entre ele e o Mário Lúcio, que era o CEO da Marsans. E daí ele veio para São Paulo. Então ele cuidava mais de parte jurídica mesmo, se tivesse algum contrato que passavam para ele revisar. Ele acabou ficando também um pouco sem função, mas era mais isso, mais a parte jurídica mesmo que ele cuidava. Você tem ciência dos nomes das pessoas? Devonshire Latam Investments e Devonshire Investments Manager? Sim, eram os sócios da GFD. E elas eram representadas no Brasil por alguém? Eram pelo Carlos Alberto. E por que a senhora pode afirmar isso? Porque eu tinha toda a documentação da empresa como escritório de contabilidade, eu ficava com toda a documentação. Então, sempre que existia uma procuração dele, sempre que tinha que assinar alguma coisa, ele que assinava em nome dessas empresas, tanto dessas quanto da GFD. Ok. Quando a senhora prestava serviço para a GFD, você percebeu alguma coisa anormal na entrada de dinheiro na pessoa jurídica? Sim, no início, a primeira nota que foi emitida, sim. Porque houve a emissão da nota e não havia a prestação do serviço. E essa nota foi emitida para quem? Para Mendes Júnior, a primeira nota. E a senhora questionou isso ao senhor Alberto Youssef? Não. Nessa época eu não tinha contato com ele. Nessa época o meu contato era, quem fez a sua solicitação foi o senhor João Procópio. Então, na ocasião, eu perguntei para ele, me chamou a atenção o fato de ter o contrato, e eu perguntei quem faria, como seria feita essa prestação de serviços. E daí ele falou olha, não se preocupa, que eles vão mandar tudo certinho para a gente, já vão mandar tudo pronto. Esse dinheiro, depois que ele entrava nas contas da GFD, ele era aplicado a algum tipo de negócio? Que era feito com ele? O dinheiro que entrava, doutor, era utilizado na GFD para pagamentos de despesas da GFD, folha de pagamento, e também para fazer alguns investimentos. Em algum momento esse dinheiro era repassado para construtores? Não, o que entrava na GFD, não, doutor. Normalmente não, ele sempre foi utilizado dentro da GFD. Pagamentos de despesas, alguns investimentos. Eu acho que houveram alguns saques antes de eu começar a prestar serviços. Depois disso, não me lembro de que tenha havido saques. Então, era utilizado sempre na GFD. Esses contratos com as pessoas que eram feitos contratos com a Mendes Júnior, que a senhora fala? Sim, foram feitos. A senhora sabe falar de algum tipo de contrato com a Ingevix? Sim, foi feito no final do ano, foi o ano passado, que foi feito em 2014, de 2 milhões e pouco, e seria pago em 10 parcelas de 200 e poucos mil. E foram emitidas notas fiscais? Foram, mas não foram todas, porque acho que foram 3 notas que foram emitidas e foi efetivamente recebido. E aí, depois disso, em março, aconteceu a operação, e aí não aconteceu mais, não aconteceram mais os pagamentos. Excelência, posso exibir para ela o contrato? Sim. Dos autos. Então, consignado aqui que está sendo mostrado a testemunha, o contrato referido pela acusação, 7 de janeiro de 2014, GFD e Ingevix. Sim. A senhora conhece esse contrato?
Foi esse mesmo, 2.132.000 em 10 parcelas de 213.200. E houve prestação de serviços relativos a esse contrato? Não houve, doutor. Como é que a senhora pode afirmar isso? A GFD ela tinha um quadro de funcionários, colaboradores registrados muito pequenos. Na verdade, eram registrados na GFD, devidamente registrados como funcionários, o Carlos Alberto, 2 copeiras e uma secretária. Era só esse o quadro que a GFD tinha. Então, eu, como prestadora de serviço na área de contabilidade, nunca tive conhecimento de que tenha tido alguma outra contratação, alguma terceirização de serviços, nada desse tipo. Essas notas fiscais emitidas também são vinculadas a esse contrato? Está mostrada aqui uma dessas notas fiscais. Sim, foram. Inclusive, essas notas fiscais, eles não tinham como, eles não sabiam emitir, então eram emitidas lá no escritório, eles solicitavam que a gente fizesse a emissão. Os senhores Nivaldo e Carlos Alberto, eles sabiam que a GFD não tinha condições de prestar os serviços que eram contratados das pessoas jurídicas? Sabiam. Eles sabiam também que as notas fiscais eram frias? Sabiam. Por que a senhora pode me dizer isso? Porque eles estavam lá, doutor, eles sabiam exatamente o que eu sei, que não havia o serviço prestado, a terceirização, um grupo de colaboradores para prestar esses serviços. Você já prestou algum tipo de serviço para a MO Consultoria? Não, houve uma vez uma consulta, ele até chegou a ir no meu escritório, pediu um orçamento, levou alguns documentos, mas não foi efetivado o serviço. Quem foi o secretário? O seu Valdomiro. A senhora já teve acesso a documentos da MO e da empreiteira Rigidez? Sim, eu tive, ficaram no meu escritório. E essas empresas, elas prestavam serviços para os quais elas eram contratadas, emitir notas fiscais? Não, elas emitiam as notas, mas não havia a prestação de serviços. Por que a senhora pode dizer isso? Porque na análise, primeiro que na análise que eu fiz da documentação, nenhuma das duas, tanto a MO quanto a empreiteira Rigidez, nenhuma delas tinha grupo de colaboradores, não tinha funcionários, não tinha nenhum tipo de despesa que envolvesse terceirização de serviços. E depois, porque o seu Valdomiro chegou a conversar comigo algumas vezes e dizer que ele só fazia mesmo a emissão de notas, cobrava para fazer a emissão de notas. E você sabe dizer acerca de um suposto relacionamento entre o senhor Valdomiro de Oliveira e o Alberto Youssef? Sim, o seu Valdomiro fazia algumas emissões de notas para o Alberto, ele vendia essas notas, ele recebia por isso. E como é que você teve ciência disso? Porque o seu Valdomiro mesmo me contou, ele esteve no meu escritório, ele havia no passado tido um problema e nós acabamos procurando um advogado, eu fui com ele no advogado e aí posteriormente ele mesmo me falou que ele trabalhava, fazia essa emissão de notas para o Alberto, vendia essas notas, ele cobrava um percentual. E aí você sabe dizer qual percentual que ele cobrava? Ele me disse que era 14%. E além da MO, quais empresas o Valdomiro utilizava para emitir notas frias e celebrar contratos fraudulentos? RCI Software, Empreiteira Rigidez e MO. Ok. A senhora sabe se houve repasses da MO Consultoria para o consórcio integradora? Vou reformular a pergunta. A senhora sabe se houve repasse da empreiteira Rigidez para o consórcio integradora, o RC, do qual a pessoa jurídica Engevix possui 38%? Não tenho conhecimento, eu não tinha nunca tive esse detalhe de contato com as empresas. Ok. Excelência, eu gostaria de exibir um contrato entre a Engevix e a consórcio integradora RC e empreiteira Rigidez. Você testemunha tem conhecimento do contrato. 2 contratos, excelência, e das notas fiscais correspondentes. Então são 2 contratos que estão descritos na denúncia, me parece, né? Isso. Consórcio, integrador ORC, valor 4.810.000, empreiteira Rigidez. Mostrar então a testemunha. E os demais também, doutor?
Não, doutor. Não, eu não tive contato com essa documentação. Não me lembro de ter visto. A Ingevix, ela também celebrou com a MO Consultoria contratos envolvendo a Rinest por meio de consórcios. A senhora gostaria de ter ciência desse contrato? Por favor. Está mostrado aqui a testemunha, o contrato consórcio Rinest com a MO Consultoria. Contrato de 1 de outubro de 2009. Só tirar uma dúvida. Doutor, eu me lembro, eu não sei se houve um outro contrato, mas eu me lembro de um contrato dele com a Ernest, porque ficaram alguns documentos dele, inclusive os documentos dessas empresas foram apreendidos no meu escritório, estavam lá ainda. E eu me lembro de ter visto, o que me chamou a atenção foi em relação à estrutura do contrato. Então, esse contrato eu me lembro de ter visto. Sim. E os contratos são relacionados àqueles em que o Alberto Youssef pediu para... Não sei lhe dizer, doutor. Isso eu realmente não posso afirmar. Sem mais perguntas, excelência. Pela ordem da mesa, as perguntas, ou se tiverem alguma preferência entre os advogados? O juiz é indiferente. Eu tenho Só perguntas. peço decline o nome do representado, certo? O Alberto Youssef, excelência. A senhora começou a trabalhar com contadora do Alberto Youssef, das empresas dele, em que ano? Em 2011, doutor. 2011. Isso. Vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, a senhora se recorda se o Alberto Youssef teria recebido algum seguro de vida à época que ele teve um problema de infarto? Sim, doutor, me lembro. Ele recebeu um cheque de seguro de vida. A senhora se recorda se esse valor teria sido emprestado à GFD ou colocado na conta da GFD? Foi sim, doutor. Foi colocado. Ele me parece que foi no Banco Safra ou Sofis, um dos dois. Isso. E depois, inclusive, esse dinheiro teria sido emprestado, depositado na sua conta, inclusive, ou não? Não, na minha conta não. Esse dinheiro ele colocou na conta da GFD e depois, se eu não me engano, doutor, ele emprestou para Marsans. A GFD fez um empréstimo para Marsans? Isso, a GFD fez um empréstimo para Marsans. E mais uma pergunta, Ana Maria. Se a senhora lembra se esse dinheiro, inclusive, foi usado na época para comprar um veículo para a filha dele? Foi. É verdade, foi sim. Ele pagou. Doutor, eu não sei se foi com esse dinheiro. Eu me lembro que ele foi, inclusive ele abriu uma caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal. Depois ele fez essa operação com esse cheque. Daí eu não me lembro como foi feita essa operação, mas eu acho que foi para a Marsans, porque a Marsans estava precisando de dinheiro. E em seguida eu me lembro sim do carro, porque o carro foi pago pela conta da Arbor. O carro da filha dele foi pago pela conta da Arbor. Pela conta da Arbor. Isso. Ou seja, eventualmente ele usava a conta da Arbor. Eventualmente sim, porque existiam recebimentos, as notas das quais eu falei anteriormente, que foram feitos esses recebimentos pela conta da Arbor. A senhora lembra se a GFD fez um empréstimo junto ao Safra e depositou na conta da Arbor? Doutor, houve um empréstimo no Safra e o que acontecia era o seguinte: a GFD ela não podia ficar com saldo em conta porque existia um processo trabalhista. Então, todo o dinheiro que entrava na conta da GFD, a GFD transferia para outras contas. Então, nesse dia, entrou esse dinheiro bem tarde, e foi uma parte para a conta do Matheus, no próprio HSBC, e foi uma parte para a conta da Arbor, e aí a gente fazia as devoluções só para não ficar o saldo na conta da GFD. Se a senhora pudesse recordar, havia vinculação a esse empréstimo e o dinheiro do seguro ou não? Isso mesmo, doutor. Me parece que foi isso mesmo. Ele abriu uma conta
com um limite de cheque especial. E houve essa vinculação, sim, viu, doutor? Me recordando, eu acredito que houve essa vinculação, sim. Acho que ele abriu uma conta e aí o banco fez um limite de cheque especial e fez a transferência, foi alguma coisa assim. Desculpe, eu não me recordo bem. Ótimo, a senhora não tem obrigação de ser. Eu estou satisfeito, excelência. Obrigado. Próximo defensor. Boa tarde, dona Meire, pela Boa defesa tarde. de Valdomiro. Sim. A senhora pode afirmar que o senhor Alberto Youssef utilizava as empresas MO, RCI e Rigidez, então? Sim, posso. Sobre a emissão de notas fiscais e a porcentagem que o Valdomiro hipoteticamente recebia, a senhora se referiu que foi ele que te disse? Foi ele quem me disse, doutora. Ele teria dito para a senhora? Sim, porque ele veio me perguntar se eu teria conhecimento de alguém que precisasse de nota, e daí ele me informou que ele cobrava 14% para fazer venda de notas. Mas a senhora nunca presenciou ele recebendo nada? Não, nunca presenciei. Satisfeita, excelência. Excelência. Boa tarde. A senhora disse que começou a trabalhar na GFD em 2011. Sim, prestar serviços em 2011. E a senhora comparecia quantas vezes por semana? Ou com que frequência? Doutor, o meu escritório era bem próximo à GFD, então eu ia bastante lá, porque quando eu comecei a prestar serviços em 2011, esses serviços foram retroativos a 2010, e daí nós começamos a consertar a contabilidade, havia algumas falhas, então eu ia bastante na GFD.